Os seres de maior evolução têm um período entre vidas bem maior, ou seja, precisam reencarnar menos vezes. Os seres de menor evolução têm um período entre vidas, que é o intervalo, como você colocou, bem menor, né? Mas se eu colocar no chute, tá? Para o nosso grau de evolução aqui, uma média seria 30 anos, talvez 40 anos nossos. A gente passa lá. Então imagina que nesse período a pessoa desencarna, ela vai passar um período de superação do trauma da morte dela, porque se é difícil a família perder uma pessoa, aquela pessoa perdeu a família toda. É. Entendeu? É pior ainda. Então assim, do ponto de vista lá de quem desencarnou, o sentimento de perda é forte. Se a pessoa não tinha preparo emocional, espiritual, a coisa complica. Se ela tinha algum preparo, ou pelo menos se ela tinha uma conexão com mentores, que são nossos orientadores, ela já está numa vantagem de pelo menos ser ajudada, ser tratada. Ela é encaminhada no período entre vidas para espécies de locais de tratamento, como se fossem hospitais extrafísicos, é o nome que costuma se dar, para haver um desgaste da densidade que fica no corpo astral. Essa densidade, a gente tem um nome para isso na espiritualidade, chama-se segunda morte. A morte física é a primeira, só que a pessoa acumulou muita energia densa no corpo astral, que é o corpo etérico. O corpo etérico ele é adquirido junto com o físico, quando a gente reencarna. Então, para você poder ir para lugares melhores do astral, você tem que tirar aquele peso. E aí quando me perguntam, mas como a gente tira essa energia densa? Com desapego. O desapego é a chave da eliminação dessa densidade. Eu preciso me desvencilhar de mágoas e sentimentos, senão eu não consigo me desvencilhar da densidade. Então tem um período que é complicado, algumas pessoas acabam se conectando com o umbral, que são dimensões do astral inferior, e olha, pessoas boas, a pessoa não é má, só que ela está num padrão de desequilíbrio. Ruim. A partir de um dado momento, se ela tiver um grau de evolução mínimo, razoável, ela consegue seguir o amparo, sair dali e seguir um período entre vidas, que aí é o ideal, numa colônia de estudo. E aí você vai para colônias que são como se fossem campos universitários. Imagina um campus da USP aqui, alguma coisa assim. Então você tem pavilhões de estudo, você mora ali, você tem, né, como uma casa sua. As pessoas ali, para quem não sabe muito do mundo astral, nesse grau de evolução, as pessoas mantêm a aparência humana, não tem nada de... Você não vira fumaça, na verdade. Isso até existem graus evolutivos que a gente perde a feição humana. Não é o caso desse nível de evolução nosso ainda. Então o período entre vidas, ele é um período muito importante, porque é o período onde nós estudamos, trabalhamos, vivemos lá, construímos uma realidade evolutiva lá. Você vê que é muito tempo, você não está ali só se preparando para voltar. Você está ali vivendo uma nova realidade como se fosse um outro planeta. É uma outra dimensão. Chegando num certo tempo, começa a ocorrer uma necessidade sua e até orientação para você reencarnar. E aí você vai sendo conduzido para um novo reencarne. Aí vem alguns anos que precedem uma nova encarnação, em que a pessoa vai sendo preparada para estabelecer uma programação encarnatória, uma missão encarnatória. Aqueles anos são fundamentais. Então eu costumo dizer até para as pessoas que melhor que lembrar de uma vida passada, mais interessante é lembrar desses últimos anos do período entre vidas. Porque você lembra do que você veio fazer. Você lembra do que você programou, do que você traçou, o que pode te colocar em choque com a sua realidade. Você pode falar, puxa, eu não estou fazendo quase nada.